Bom dia. Vamos iniciar a apresentação meteorológica de hoje. Observado aqui, a gente consegue ver que a precipitação ela ocorreu principalmente aqui no extremo norte do Brasil, como já vinha ocorrendo, né? Principalmente por causa daquela anomalia de TSM nessa região, que faz com que atrase a subida das ECIT. E aqui no sul do Brasil também. A gente tem essa região entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, principalmente aqui na parte leste, né, desses estados, leste de Santa Catarina e nordeste do Rio Grande do Sul, que foi onde a gente teve a formação de um ciclone nos primeiros dias do mês, aí, né, meados do dia 3, 4. Formou um ciclone aqui nessa região, baixa pressão, né, acabou gerando bastante precipitação nessa posição. A tendência é que até o final do mês essa região aqui ela fique próxima da climatologia ou até mesmo acima, principalmente por causa desse sistema do começo do mês. As demais regiões do Brasil aqui devem ficar próximos da climatologia ou então levemente abaixo. Nada muito, não deve ter uma chuva muito expressiva para essa região mais central do Brasil aqui, né? Centro-oeste, sudeste e nordeste. Essas regiões não devem ter chuva muito expressiva. E os principais fatores que estão fazendo isso são essa porção mais seca na região central do Brasil aqui principalmente essa anomalia de TSM aqui no Atlântico Oeste Tropical, né? Bem mais quente aqui nessa região do que nas regiões aos redores, né? A gente pode ver que aqui tem uma faixa mais negativa. Isso faz com que os ciclones se desloquem muito rápido para essa região e as frentes elas fiquem oceânicas na porção central do país. Além disso, a gente tem, como eu já havia comentado no slide anterior, essa anomalia de TSM aqui nessa posição do Atlântico positivo, que faz com que as ECIT fiquem por mais tempo aqui no hemisfério sul. E a gente tem aqui também no Pacífico essa região mais resfriada, que indica a ação aqui da laninha, né? Pelo menos vamos por aí, próximos 2 meses, por causa dessa TSM mais fria aqui em 1+2. A primeira pente dos modelos eles estão divergindo um pouquinho, mas no posicionamento da chuva, tá? Esses próximos 3 dias aí os modelos eles estão bem similares, tanto no posicionamento quanto na intensidade da chuva. Depois eles começam a divergir um pouquinho, lá para o dia 14 mais ou menos. Tá? Nos próximos 3 dias aí que a gente vai ter um cavado em médios e altos níveis que ele acaba gerando aí um levantamento do ar nessa região. Esse cavado ele vai para o oceano, forma um ciclone extratropical aqui nessa posição. Esse ciclone ele se desloca para sudeste, aqui naquela região mais aquecida do Oceano Atlântico. E a frente fria acaba não gerando muita precipitação dentro do Brasil. Tá? Então a gente tem mais a atuação desse cavado gerando essa precipitação dentro do país. Depois disso, para ser um pouco mais seco aí realmente. Aí lá para o dia 14, a gente tem a aproximação de um novo cavado em médios níveis, uma divergência em altos níveis. Tá? E mais aqui para o sul, nessa região mais ou menos próximo da Patagônia, a gente tem a formação de um ciclone extratropical que acaba gerando uma frente fria que ajuda a convergir a umidade aqui para o sul do Brasil. Então no dia 14 a gente começa a ver a influência desses sistemas, tá? Mas eles ainda não estão no Brasil, a previsão de que eles atuem mais aqui no Paraguai, e aqui começa a divergência de posicionamento dos modelos. Tá? O CMWF ele coloca essa chuva um pouquinho mais ao norte aqui, mais espalhada ao longo do transporte de umidade, enquanto o Jeffs coloca em uma região mais organizada, mais pontual aqui, né, como se fosse podendo ser até um CCM, o que eu acho difícil de acontecer porque as condições sinóticas não estão favoráveis para esse sistema. Aqui nesse período também está tendo uma divergência no posicionamento da chuva. No acumulado aqui não parece tanto, tá? Dos 5 dias. Mas se a gente pegar dia a dia,
dá para ver essa diferença mais claramente. Como eu falei, né, a gente tem aquela frente fria associada ao ciclone tropical aqui, né, nessa posição mais ao sul. Também tem a divergência em altos níveis e um cavado de onda curta em médios níveis. Esses sistemas, no dia 15, eles geram bastante precipitação, bastante não, né? Eles geram uma precipitação mediana, razoável nas bacias do sul, principalmente ali norte do Uruguai, Iguaçu, Paranapanema e Baixo Paraná, que aí já não são sul quanto às bacias hidrográficas, mas ainda são ainda geograficamente, né? Mas essas bacias do sul, do sudeste aqui que a gente chama, elas também vão ser favorecidas por essa precipitação no dia 15. No dia 16, essa divergência em altos níveis, o cavado de onda curta, ele também continua se deslocando em direção a leste aqui, né? E a frente fria também, ela avança. A partir do dia 16 ali a precipitação já não é tão intensa e depois disso então ela fica bem mais fraca, a frente fria fica bem oceânica e não deve gerar muita precipitação no Brasil. Essa frente fria ela se desloca aqui para o Nordeste, fica mais posicionada aqui no sul da Bahia, tá? Mas como ela é oceânica não deve influenciar muito, a precipitação deve ser bem litorânea mesmo. Depois dessa frente fria, a gente tem o estabelecimento aí de uma alta pós-frontal. Ela não deve permanecer por muito tempo, não deve se instalar como um bloqueio, tá? Ela não tem intensidade para isso. Mas é um período mais seco, sim, porque não tem a passagem de um transiente logo em seguida. Tá? A previsão é que na rodada de hoje só começou a aparecer uma possível frente a partir dos dias 23, 24 ali, se formando nessa posição, tá? Pegando mais as bacias do sul do sudeste mesmo, não as bacias do sul. Mas assim, são os dois últimos dias do horizonte do modelo de curto prazo, a confiabilidade é baixíssima, tem variado bastante, né? Esse período de transição varia muito, é muito inconsistente, né, a previsão dos modelos. A gente tem que realmente esperar chegar mais próximo para ter qualquer opinião mais formada aí. Quanto ao mês de junho, o SMWF ainda não está 45 dias, ele ainda não está com a previsão de junho fechada. Então por isso que eu estou usando essa média aqui do NMME, que são vários modelos de outros órgãos, né, do CFS, da NASA, e outros modelos ao redor do mundo aí, né? Eles fazem uma média, um ensemble entre esses modelos para gerar esse campo. E a gente pode ver que os dois modelos, né, tanto o CFS, que é um desses modelos dentro dessa média, quanto a média de todos esses modelos, eles mostram que o sul deve ser ali desfavorecido na precipitação, deve ficar com anomalia negativa, enquanto o extremo norte aqui do Brasil fica com anomalia positiva. Acredito que o principal responsável por isso seja que os principais responsáveis, né, na verdade, seja a laninha, não com tanta intensidade, porque nessa época do ano a intensidade a influência da laninha não é tão forte como se fosse, por exemplo, na primavera, mas ainda tem uma certa influência, né, então que faz justamente isso, que o norte aqui ele esteja mais molhado e o sul mais seco. Além disso, a gente tem a TSM do Atlântico, que aí sim que eu acho que é a maior influência mesmo. Aqui no Atlântico tropical, a gente tem a anomalia positiva, né, que faz com que as acidifiquem nessa região, e também tem o transporte de umidade mais intenso para dentro do continente. E aqui no Atlântico Oeste tropical, a gente tem aquelas anomalias positivas que desfavorecem a chuva, tanto no sul quanto no sul do sudeste aqui, por causa de um avanço mais rápido das frentes nessa posição do sul do Brasil aqui, e quando chegam no sudeste já estão mais oceânicas, né? Então acredito que essa é a tendência. Claro, ela pode mudar caso apareça um sistema sinótico, ali, um ciclone, uma baixa pressão, uma frente estacionária que atue nessas regiões que estão desfavorecidas aqui, porque os modelos climáticos não são bons para prever
esse tipo de sistema, né? Mas era isso que eu tinha mostrado para vocês. Qualquer dúvida, é só entrar em contato, pessoal. Bom dia.